Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Irmãos, nós estamos no tempo da Semana Santa. A liturgia da igreja, neste tempo, nos leva a meditar os textos bíblicos que fala dos últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. Mas no meio desta liturgia, deste momento, existe um texto bíblico que é muito importante para nós, porque ali vai mostrar pessoas que vivenciaram aqui na terra como nós, alcançaram a felicidade de, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, ter o seu corpo ressuscitado e, mais ainda, o seu corpo glorificado, com condições de ter a união do seu corpo com o seu espírito que já se encontra no céu. É muito importante para nós, irmãos, saber que nós temos essa condição de chegar a essa condição de ter o corpo glorificado. Muitos irmãos já meditaram sobre este texto e eu quero falar para os irmãos que eu ouvi a todos as suas meditações e senti a sede de também fazer parte deste barco da meditação desse texto. E aqui estou eu para também meditar sobre este texto da Sagrada Escritura que se encontra em Mateus 27, versículos 51 e 53. Irmão, mas antes de nós entrarmos no central desta meditação, nós precisamos caminhar um pouco mais para chegarmos até esta meditação. Por exemplo, voltando um pouco tempo atrás, nós vamos ver que já tinham morrido pessoas e tinham sido ressuscitados. Por exemplo, em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 18 e 37, ali vai nos mostrar uma morte e uma ressurreição do filho da Sunamita, que foi ressuscitado pelo profeta Eliseus. Aí para quê? Para mostrar o poder de Deus que pode se encontrar naquele homem que anda com o corpo já glorificado e já ressuscitado em Deus. Temos também em Mateus capítulo 9, 23 e 26, a morte e a ressurreição da filha de Jairo, ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando aí que ele é Deus. Em Lucas capítulo 7, versículo 11 e 17, mostra aí a morte e a ressurreição do filho da viúva de Naim, ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E por último, em João capítulo 11, versículo de 1 a 46, aí nos mostra a ressurreição de Lázaro, ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Irmãos, aqui não aconteceu nesses momentos aqui dessa morte e ressurreição que foi apresentado. Aqui não aconteceu, o irmão pode perceber que não aconteceu a glorificação do corpo. Foram
milagres, foram sinais, poder de Deus que mostrava e preparava para um poder maior que ia acontecer. Estes momentos, irmãos, de acontecimento desses milagres e sinais, mostrava o momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ali junto com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, ali houve também ressurreição de corpos, de pessoas que vivenciaram a sua vida na justiça de Deus, que vivenciaram a sua vida na santidade e na graça de Deus, se afastando dos pecados, se afastando de todos os seus pecados. Esses ressuscitaram com o seu corpo glorioso. Isso quer dizer que na primeira remessa do qual nós falamos, eles não ressuscitaram com o seu corpo glorioso, eles ainda vivenciaram na vida, depois foi que eles morreram. E aqui não, aqui mostra mostra pessoas que ressuscitaram com o seu corpo glorioso, e aqui é onde acontece a meditações de muitos irmãos, porque muitos divergem, uns entendem que aqui ainda foi milagre, foi sinais, e outros entendem que não, que aqui foi o real, todo o real que vai acontecer, toda a demonstração de que vai acontecer com aqueles homens e mulheres que viveram a sua vida na justiça de Deus, que adoraram nosso Senhor Jesus Cristo de verdade, tiveram o seu corpo glorificado. Mas, irmão, depois nós entramos mais nesse assunto. Mas este momento aqui ainda mostra um outro momento maior, que é o momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ali vai nos dizer, vai nos informar, que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os mortos que vivenciaram a sua vida em Cristo, isto é, na santidade, na graça de Deus, eles vão ser ressuscitados e vão ter os seus corpos glorificados. E esse corpo glorificado vai ser unido novamente ao corpo espírito que já estava no céu. E no versículo 17 vai falar dos que se encontram aqui na terra, que ainda não tinham morrido. Essas pessoas que não morreram ainda, mas que vivenciam a sua vida na justiça, vivenciam a sua vida em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, estas pessoas vão ser arrebatadas. Muito bem, irmãos. Vamos entendendo aos poucos para nós chegar no texto principal. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos dizer, no capítulo 15, do versículo 20, que de fato Cristo, olha, Paulo também meditou esta palavra. Ele vai dizer assim, que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. Irmãos, as primícias, guarde bem essa palavra, que daqui a pouco nós vamos entender melhor. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 26, ali vai falar destas primícias. E vai dizer o quê? Vai dizer que as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Isso quer dizer, as primeiras primícias de qualquer ação de vivência do homem, em plantação ou em qualquer outra coisa, tudo que chegava até o homem, em primeiro lugar, os primeiros frutos, eles ofereciam a Deus. Isso era chamado de
primícias. Como podemos ver, irmão, as primícias era uma forma de agradecimento a Deus. As primícias era uma forma de agradecimento a Deus. Em Mateus 27, novamente, o texto 51 e 53, fala da ressurreição de um grupo de santos que entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Irmãos, esse ponto aqui nós vamos ler para ter mais claridade, para ter mais verdade. Mateus capítulo 27, 51 a 53. Vamos ver esta verdade na palavra de Deus? No 51, irmãos, vai dizer assim: imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Olha os acontecimentos. No 52 vai nos trazer a informação de que os túmulos se abriram e muitos santos falecidos, irmãos, muitos santos falecidos ressuscitaram. E no versículo 53 vai nos dizer o seguinte: e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa, isto é, em Jerusalém, e foram vistos por muitos. Irmãos, este é o nosso texto principal desta meditação. Apareceram e foram vistos por muitos. Por que, irmãos, que eles foram vistos? Vamos ver. Em Mateus 28, em Mateus capítulo 28, versículo 12 e 13, nos diz que houve, olha, vejam bem, hein? Mateus 28, capítulo 12, 13, vai nos dizer o porquê que tinha que acontecer esta ação dessas pessoas que ressuscitaram. E depois que ressuscitaram, com o seu corpo, apareceram na cidade de Jerusalém, e ali muitos os viram. Por quê, irmãos? Por que foi preciso acontecer isso? Vamos ver. Mateus 28, 12, 13 nos informa que nesse mesmo cenário de morte e ressurreição, diz que houve uma reunião, diz que houve uma reunião, um conselho com os anciões. Os anciões, irmãos, era aquele povo que tinha se levantado contra nosso Senhor Jesus Cristo e queriam ver a sua morte. Muito bem. E a Lídia diz que deram aos soldados que estavam lá guardando, né, estavam lá no cenário, né, observando tudo, né, uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes. Por quê, irmãos? Porque os soldados, eles foram até os anciões e contaram que o corpo desapareceu. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, os soldados não perceberam, eles não viram os acontecimentos, como esse corpo desapareceu. E então eles vão até os anciões e contam: olha, desapareceu. O homem ressuscitou mesmo. Aí o que os anciões vão fazer? Chamam os soldados, dão uma grande soma de dinheiro para ele não contar esta verdade, irmãos. Aí, no versículo 13, vai dizer assim: vós direis, os anciões falando, instruindo os soldados, vós direis, preparando eles para contar uma mentira. Não contar a verdade e contar a mentira. O cristão, irmãos, é o contrário. Eles têm que viver a verdade e não viver a mentira. Olha bem aqui a traição. Aqui eles são instruídos para esconder a verdade. Não vivenciar a verdade, mas vivenciar a mentira. No versículo 3 diz:
vós direis que seus discípulos vieram e retiraram à noite enquanto dormia. Olha só a formação desta mentira, irmão. Por isso, irmão, que haveria necessidade do acontecimento desses corpos glorificados se levantarem e entrarem na cidade para poder testemunhar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em suas próprias pessoas. O texto bíblico ainda, irmão, o texto bíblico não entra em detalhes a respeito de quem eram os que ressuscitaram com Jesus. Mas se considerarmos como os primeiros frutos, mas se nós considerarmos essa situação toda como o que já foi meditado sobre os primeiros frutos, né, que eram oferecidos a Deus, nós podemos ver que aqui na primeira messe que aqui se encontra a primeira messe dos salvos, com o corpo glorificado e oferecido a Deus. Vamos entender melhor, irmãos. Nós podemos ver que já existia esta ação do homem para com Deus. De que maneira? De que em tudo na sua vida, os primeiros frutos eram oferecidos a Deus, especialmente frutos de vitórias. E aqui há uma grande vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está apresentando os primeiros frutos da glorificação destes corpos ressuscitados. Ele está oferecendo a Deus esses primeiros frutos. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo ia ficar fora dessa, de oferecer a Deus, seu Pai, os primeiros frutos? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele era obediente ao Pai. E ele não ia ficar de fora deste oferecimento a Deus, seu Pai, dos primeiros frutos da sua ceifa, do seu trabalho, que era a santificação, a glorificação de corpos de pessoas que eram justos a Deus. Muito bem. Desta forma, não existe lugar para dúvidas. Eles foram para a glória com o Senhor. Eles testemunharam pelo tempo, irmãos. Essas pessoas que entraram na cidade, eles ficaram aqui na terra testemunhando pelo tempo que Jesus esteve aqui na terra, os 3 dias que Jesus esteve morto e o tempo que ficou ressuscitado ainda na terra. Durante o tempo da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e durante o tempo que nosso Senhor Jesus Cristo ainda permaneceu aqui na terra ressuscitado, que nós vemos o movimento de Jesus aparecendo, os apóstolos e tudo mais, durante esse tempo, eles testemunharam, essas pessoas ressuscitados com o seu corpo glorificado, entraram na cidade para testemunhar a ressurreição, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder de Deus na ressurreição através das suas pessoas. Porque senão, quem ia prevalecer era a mentira dos anciões, a mentira dos soldados. Muito bem, irmãos. Aqui vale lembrar de que junto com esse grupo de pessoas subiram com nosso Senhor Jesus Cristo quem? Aquele ladrão que foi pregado ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Lucas 23, capítulo 23, versículo 42 e 43, nos dá esta informação
de que também subiu junto com esse grupo, com nosso Senhor Jesus Cristo para o céu, o ladrão. Vai nos dizer assim, Jesus, o ladrão vai dizer lá na cruz, aquele ladrão convertido, aquele ladrão arrependido, ele vai dizer para Jesus assim, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. No versículo 43 tem a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhe, em verdade eu te digo hoje, irmãos, também nessa palavra hoje, existe muita divergência sobre essa palavra hoje. Irmãos, vamos entender no Espírito Santo, de verdade, o que significa este hoje. Irmãos, vejam bem, qual era a situação deste ladrão? Ele já estava bem pertinho de dar o último suspiro e morrer. Irmãos, o hoje para aquele ladrão foi aquele hoje, daquele momento, daquele dia. Foi aquele dia que ele se converteu e se arrependeu dos seus pecados, da vida que ele levava. E foi aquele momento de conversão, ele se converteu de verdade. Então hoje para aquele irmão entrar no reino de Deus foi aquele dia, que a partir daquele momento ele não teve mais espaço para pecar. Ele já estava bem próximo da morte. Então hoje para ele foi aquele dia. E é naquele dia que ele se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo. Para Jesus também foi aquele dia, foi o hoje que ele entrou no reino do céu. Agora, de repente, Jesus ficou mais dias na terra e para depois subir, e ele subiu junto, mas o dia realmente que ele entrou no reino de Deus foi aquele dia. Para nós também, irmãos, a partir do momento que um cristão, um de nós que estamos aqui na terra, se nós se converter de verdade a Deus e viver a nossa vida a partir desse dia completamente na santidade da comunhão com o Senhor, claro que combatendo todas as vindas dos pecados que ainda vão vir entre nós, mas esta ação de combater, não deixa que esse dia se apague. Esse dia que eu me converti, permaneci na palavra de Deus, justo, santo na graça de Deus, foi esse dia que eu entrei no reino de Deus. Foi este hoje que muitos irmãos debatem. E completando vai dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a ressurreição de Cristo não pode ser escondida por Satanás. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo preparou este grupo de pessoas para testemunhar esta verdade, de pessoas com o seu corpo glorificado, que sai do túmulo já ressuscitado, com o seu corpo glorificado, e se une ao seu espírito, que na outra meditação eu expliquei, se une ao seu espírito que está vivo, não está morto, está vivo no céu. E ali acontece a vontade de Deus, de corpos glorificados, corpos que já estavam na podridão, corpos que estavam só os ossos, novamente se levantam glorificados e se unem ao seu espírito. Mas aqui, irmãos, vem uma outra curiosidade de muitos. Irmãos, quem eram essas pessoas que ressuscitaram e com seu corpo entraram na cidade? E que ali diz o texto que muitos viram. Quem eram essas pessoas? Irmãos, olha, vejam bem. Quando um perito chega em uma cena de acontecimentos, ali ele vai adquirir evidências que ainda não foi visto. Ele vai unir essas evidências, essas clarezas, com as provas. Quem são as provas? Qual é a prova? A prova são esses irmãos que entraram na cidade e foi visto por todos. Agora, quem eram essas pessoas? Nós vamos agora nas evidências.
Por exemplo, nós sabemos muito bem que antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo morreram pessoas santas, pessoas justas, que pode ter sido, como era um grupo muito grande, pode ter sido pessoas do Antigo Testamento, como pode ter sido pessoas ali bem próximos já a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos assim, pensar em nomes que tem toda a capacidade de ser eles, essas pessoas. Por exemplo, irmãos, que tal no meio desse grupo ali estava quem? Abraão. Que tal no meio desse grupo ali estava quem? Isaac. Que tal no meio desse grupo, irmãos, ali estava quem? Jacó. Mas, irmãos, mais próximo de nós, mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, que tal ali nesse grupo estava quem? João Batista. Que tal ali, irmãos, no meio desse grupo estava quem? São José. Que tal no meio desse grupo, irmãos, ali estava quem? Simeão. Que tal no meio desse grupo, irmãos, estava ali quem? Ana, Zacarias e outros. Era um grupo grande e conhecido do povo. Tá vendo, irmãos? Podia ser qualquer um desses. E pessoas ainda que morreram na justiça de Deus e que seus nomes não aparecem na Sagrada Escritura. Um grupo grande, de repente, pessoas que tinham morrido recentemente, que todos na cidade o conheciam. E ele já tinha tido esse contato, por exemplo, ali com Abraão, com Isaac, Jacó, e ele saiu testemunhando: olha aqui, olha, esse aqui é Abraão, esse aqui é Isaac, esse aqui é Jacó, tá vendo? Esse aqui é João Batista. Ele podia, essa pessoa mais conhecida do povo da cidade, por já ter se encontrado, né, com Abraão, com Isaac, Jacó, que isso vai acontecer. Isso vai acontecer com nós. Se nós for para o céu, nós vamos se encontrar com eles, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esta pessoa apresentou Jacó, apresentou Isaac, apresentou Abraão, as pessoas. Irmãos, vamos ver que em Efésios, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que ainda, mostrando essas verdades, quando subiu ao alto, falando de Jesus Cristo, levou cativo os que estavam no cativeiro. Não é preciso, irmãos, entrar em esta situação de que ninguém pode entrar no céu antes de Jesus. É claro que Jesus entrou primeiro, mas ele trouxe, bateu na porta do céu, entrou e falou: ó Deus Pai, aqui meu papai do céu, aqui meu pai, eu trouxe as ofertas do meu trabalho lá na terra. Está aqui pessoas que acreditaram em mim. Eles acreditaram em mim, meu Pai. E aqui estão eles com o seu corpo glorificado e com o seu espírito unido a este corpo, irmãos. Quando subiu ao alto, levou cativos que estavam no cativeiro. Nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 8. Irmãos, ainda mais uma informação. No livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer: a vida dos justos está nas mãos de Deus, irmãos. Nenhum deles se perderam, e nenhum tormento os atingirá. Graças a Deus. Vamos ser justos, irmãos. Sai fora dos pecados, irmãos. Mantenha a verdade de Deus na sua vida. Não aceita o conselho dos anciões que traíram nosso Senhor Jesus Cristo, e nem daqueles soldados que aceitaram dinheiro para trair nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser justos, irmãos, porque se nós formos justos, a nossa vida está nas mãos de Deus e nenhum tormento vai nos atingir. Mateus, irmãos, por último, trazendo esta informação. Mateus capítulo 19, 26.
Diz que Jesus olhou para eles e disse: homens, homens, Jesus está falando para nós hoje também, homens, é impossível para vocês, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus, irmãos, que se nós vivenciarmos a nossa vida na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer com que seja tudo possível para aquele homem justo. Quer dizer, fazer não, já está feito. Já está feito tudo para aquele homem que vivenciar a sua vida na justiça. Vai ter o seu corpo glorificado. Já vai ser uma pessoa ressuscitada. E nós vamos para o céu, para a glória de Deus. E lá nós vamos se encontrar. Lá nós vamos se encontrar com esse grupo de pessoas que entraram na cidade. Já tinham morrido, ressuscitado, com o seu corpo glorificado. Lá nós vamos se encontrar com eles. Aí lá nós vamos ter a certeza, um por um, daquelas pessoas que entraram na cidade de Jerusalém para testemunhar a glória de Deus. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Deus te abençoe, irmão, grandemente. Espero você na próxima. Irmão, se você quiser também entrar em contato comigo e falar alguma coisa, até contra, pode falar. Pode falar. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo vai permanecer entre nós, porque se você me corrigir e eu ver que eu estou certo, eu vou ter que me aprumar, sair da tortura e voltar para o nível correto. Deus te abençoe grandemente, irmão. Deus te dê a vida eterna. Deus te dê a salvação. Amém.